Boa tarde você, da Rádio Engazeira AM, rádio essa que engloba toda a região aqui do Vale do Itaim, chegando até Oeiras também, chegando a diversas outras cidades, que acompanhava o programa Cidadania Ativa com nosso amigo Getúlio Luiz, que sempre apresenta aos domingos de 12 horas a 1 hora da tarde, e que agora passa a acompanhar o programa Podcast Cidadania do Amanhã, um quadro dentro do programa Cidadania Ativa, e que hoje a gente conta aqui com a participação novamente do nosso amigo Getúlio Luiz também, apresentando esse quadro em conjunto com a gente aqui. Seja bem-vindo, Getúlio. Hoje o bate-papo é bom, né? Boa tarde, Francisco Júnior. Com certeza será muito bom o bate-papo, importante para as pessoas, de modo especial aquelas pessoas que querem dirigir, que querem conduzir bem um veículo dentro da nossa cidade, né? Boa tarde a todos que acompanham o programa Cidadania Ativa pela Rádio Engazeira e a todos que acompanham também o podcast através do YouTube. Bom, bora começar esse bate-papo aqui. Nós temos dois instrutores da Autoescola Paulistana, que é dirigida pela nossa amiga Ana Cláudia, nossa patrocinadora aqui também do podcast. E eu queria começar esse bate-papo aqui passando a palavra para eles se apresentarem para a população, tanto no YouTube como na Rádio Engazeira AM. E a gente já começasse a falar um pouquinho sobre o assunto hoje, que é de suma importância para a população aqui de Paulistana, e não só paulistana, como toda a região, porque Paulistana atende toda essa região aqui. Então, toda a população que está escutando a gente, que vai assistir a gente, vai entender um pouquinho melhor sobre o trânsito, sobre normas, sobre diversos assuntos importantes para o trânsito e para o desenrolar do trânsito na nossa cidade, já que todo mundo usufrui de serviços aqui prestados pela cidade de Paulistana. Sejam bem-vindos, se apresentem um pouquinho para a população. Obrigado, secretário Francisco Júnior. Saúdo nosso amigo, todos aqui presentes, certo? Getúlio, que eu conheço há muitos anos, né, Getúlio? Eu sou Mário César, nós temos aqui o instrutor Eduardo, e nós estamos comemorando 20 anos de autoescola. Uma caminhada longa e de muita vitória. Foi lutas e vitórias. Eu sou professor também do Estado, eu dou aula de Educação para o Trânsito, no Lucinério de Santana, colocando na mente desses jovens o uso obrigatório do capacete e até em nome de Jesus que não bebam. Se beber, não pilote, certo? Eu vou passar aqui para o Eduardo para ele se apresentar, depois eu continuo. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, meu amigo Getúlio Luiz e os demais presentes. Os ouvintes também da Rádio Engazeira, muito boa tarde. Você que nos acompanha através do YouTube. Meu nome é Eduardo, né? Como já foi falado aqui. Sou instrutor de trânsito, também pedagogo e tenho especialização em psicologia do trânsito, tá? Quero desde já agradecer pelo convite e é uma honra. Bom, vamos iniciar nosso papo já falando um pouquinho sobre o papel de vocês aqui dentro, não só da autoescola, mas dentro de Paulistana. Sobre o papel da autoescola aqui na nossa cidade, na nossa região. Quais têm sido as ações tomadas pela autoescola para a melhoria da instrução de todo mundo que procura a aula, procura se instruir, procura tirar sua carteira, seja o iniciante até quem vai para a carteira enfim, essas ações que a autoescola tem tomado. Começando aqui pelo nosso amigo Eduardo aqui. Então, as ações ela é através do processo, né? Tem todo o processo para você tirar a habilitação. Ele começa pela categoria A ou B, né? Dependendo da escolha do candidato. Temos o combo, que é AB, e temos a categoria somente A, caso assim o candidato deseja tirar somente para moto, ou também para tirar carro, né? E aí ele se inicia o processo fazendo a inscrição, evidentemente, né? E aí tem um processo de as etapas iniciais, que é o exames de avaliação médica. O candidato ele vai passar sobre essa avaliação, né? Tem a avaliação médica, tem o exame o psicotécnico, que já está fugindo aqui um pouquinho. Logo após esses exames, aí tem a próxima etapa, que é as aulas teóricas em sala. São 45 horas aulas. O candidato ele vai ser submetido a essas aulas, e aí nessas aulas há uma composição.
de componentes, né, disciplinas, onde ele vai estudar a legislação de trânsito, a direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e cidadania e noções de mecânica básica. Então são esse conjunto, essa etapa. Finalizando essa etapa, aí o candidato ele vai ser submetido a uma prova teórica, né? É o exame teórico no Detran. E aí esse exame ele tem basicamente 30 questões, onde o candidato ele precisa acertar no mínimo 21 delas, né? 70% de aprovação. Sendo aprovado, aí ele está liberado a fazer as aulas práticas, que é as aulas de direção veicular. E aí, partindo para essas aulas de direção veicular, ele tem exatamente 20 horas aulas de direção do veículo, né? 4 rodas e de 2 rodas. 20 horas para cada um. Concluindo, e aí é só aguardar o processo, né? A próxima etapa, que é o exame prático, onde é realizado através da banca examinadora do Detran. E aí esse processo, dando tudo certo, né, sendo aprovado nessa última etapa, aí o candidato ele recebe então a tão sonhada habilitação, que é a PPD, né, que é a permissão para dirigir, com validade apenas de 1 ano. Não cometendo nenhuma infração de natureza média, grave ou gravíssima, aí sim, chegando 1 ano, né, aí ele troca por a permanente. E aí sim ele tem a habilitação com validade de 10 anos. E aí é todo esse processo. Para complementar, eu gostaria que o professor Mário César falasse para a gente, o Eduardo já falou para a gente do processo, Certo. como é feito essa habilitação. A gente sabe que o professor, eu acho que são 20 anos de autoescola 20 e anos. 20 anos do professor trabalhando nessa função, né? Certo. Dando aula lá a quem vai tirar a habilitação. O que o professor acha que a autoescola, independentemente de ser particular, o que o professor acha que a autoescola, com esse trabalho, trouxe de inovação, de preparo para a população, não só de Paulistana, mas de toda a região? Qual realmente a importância hoje de termos uma autoescola em Paulistana? Obrigado pela pergunta, é muito importante porque eu sou quase um fundador do Detran aqui, em 1992, e aparecia de vez em quando em certas autoescolas aqui na nossa região, com muitas promessas, ao ponto que não tinha credibilidade alguma. E a Ana Cláudia me convidou, nós lutamos muito para ter credibilidade, ao ponto que hoje a Autoescola Paulistana, ela tem essa micro-região, uma autoescola que está no ranking, lá, nas 3 primeiras, certo? Em pontuação, isso é muito importante, na aprovação dos alunos. E posso falar para vocês, é um orgulho que nós temos na nossa região uma autoescola dessa estrutura, que chama a atenção dos alunos quando vão ser recebidos na autoescola, os veículos, a sala, toda a estrutura montada pela Autoescola Paulistana, que nos orgulha, certo? E mais, mês passado foi o Maio Amarelo, no qual o Brasil é signatário da ONU, tal ponto que nós temos hoje atualmente 50 mil vítimas fatais por ano. Dessas 50 mil vítimas fatais por ano, o SUS, sobrecarregado, aproximadamente gasta mais de 1 trilhão em recursos. Por causa de acidentes. De acidentes. Só que tem um nobre senador, foi delegado da polícia do Espírito Santo, que tem um projeto, que a partir de quando for para a Câmara, que começou no Senado, a Câmara que revisa, for aprovado, quem cometer infração de trânsito com vítimas fatais ou não, vai ficar responsável pelo tratamento da mesma e a indenização. Se tem aquele acidentado, o SUS toma de conta, dá todas as providências necessárias. Depois vai cobrar de quem cometeu o acidente, certo? Nós temos crime doloso e culposo, de fato é delegado que vai encaminhar para o Ministério Público e vai tipificar se é crime doloso ou culposo. E mais, aqui em Paulistana,
Nosso trabalho está cada vez melhor, a nova gestão está colocando as faixas, Começando a preparar a cidade. começando a preparar a cidade, está ficando um bom visual, certo? E vamos aos poucos fazendo uma campanha de conscientização da população de respeito à lei de trânsito. Essa é a função da autoescola, conscientização. Pode prosseguir. Bom, professor Mário César, tu já adentrou um pouquinho nesse assunto, e aí eu já queria deixar aqui aberto também. A gente entende, nesses últimos 20 anos, desde que a autoescola foi fundada e que ela vem trazendo o serviço também junto com o Detran, que você vai tendo um crescimento na cidade. E aí, como é que vocês têm enxergado justamente as ações em conjunto, seja da polícia, em conjunto com a autoescola, em conjunto com fornecedores de veículos, seja ele moto, seja ele carro, e em conjunto com a prefeitura? O que é que vocês entendem nesses últimos 20 anos de autoescola? Como é que tem sido essa evolução? E o que é que vocês acham que precisa ser feito e realizado na cidade para que, em conjunto, todos esses órgãos, Certo. público, particular, enfim, todas essas nuances aqui, que a gente pode evoluir? Em que ponto a gente Certo. pode chegar como comunidade aqui em Paulistano? Ótima pergunta sua, secretário. Primeira providência da encaminhamento na Câmara Municipal, a questão sabe de quê? A cidade de Paulistano tem que ter um trânsito municipalizado, um processo complexo. Depois tem audiências públicas, concurso PS-Trans, certo? Veículos, algo que é necessário para o porto de Paulistano ter esse trânsito municipalizado. A partir daí, começa todo um processo de educação para o trânsito de forma mais intensiva, certo? Um policiamento que vai, com certeza, melhorar toda essa questão aí de alguns absurdos final de semana, da sexta, sábado e domingo. A Avenida Marechal Deodoro fica uma situação um pouco difícil em trafegar ali. Mas eu acredito que o poder público há de tomar as providências necessárias desse encaminhamento para a municipalização do trânsito paulistano. Por enquanto é projeto. Então me dirijo agora ao Eduardo, dentro do que o nosso amigo Francisco Júnior falou, falando aqui da cidade de Paulistana. O que precisa ser feito, Eduardo, para melhorar o fluxo com segurança, principalmente aqui no centro da cidade? A gente vê aí, principalmente nas sextas-feiras, né, um trânsito caótico para o tamanho da nossa cidade, né? O que pode ser feito, o que deve ser feito, além da conscientização, que a gente sabe que é importante. E eu, como apresentador de um programa lá na rádio, sei que, assim como o Francisco Júnior, apresentador do podcast, vamos estar sempre fazendo isso, né? Mas é importante que pessoas que trabalham com a legislação, como os senhores, que trabalham com a autoescola, levando conhecimento às pessoas, também participem dessas campanhas, porque as pessoas, alguns vão se conscientizando, né? Então, o que pode ser feito, o que deve ser feito para melhorar o trânsito, sobretudo no centro da cidade? Então, Getúlio, eu costumo dizer que Paulistana antigamente era só na sexta-feira, o fluxo maior, né? A coisa mais caótica em relação ao trânsito. Hoje está praticamente de segunda a sábado. O movimento é aquele, né? Intenso, muitos carros, muitos veículos e também aqueles estacionamentos de forma irregular. Então eu acho que precisa haver uma cooperação entre o poder público e o poder privado, claro, com campanhas de incentivação, educação para o trânsito. E eu acho que falta muito a questão da empatia. As pessoas, elas usam aquele espaço público, as vias públicas, como se fosse o espaço delas, né? Somente delas. Então todo mundo ele precisa usufruir das vias. E aí o que acontece? O que a gente, né, se depara constantemente nas vias é veículos estacionados em fila dupla, é veículos estacionados nas esquinas, porque na legislação lá diz que
o correto é você estacionar a 5 metros da esquina, né? A mais de 5 metros, deixando sempre aquele espaço livre para entrar um caminhão, um veículo maior, né? Consequentemente, fica mais fluido o trânsito. Tira a visão também, né? Exatamente. Tira a visão. Pessoas têm que usar o bom senso, é claro. Tá faltando mais é isso, é a questão do bom senso. Hoje mesmo eu vim para cá, tem ruas em Paulistana que é totalmente intrafegável. Por quê? Você chega com o carro, encontra outro já estacionado à frente e aí você estaciona do lado, né? Ou seja, tá na mão certa? Tá. Mas se você encontrar um carro, nunca, jamais você deve estacionar em paralelo com ele. É 5 metros também, antes ou depois, deixando aquele espaço para os veículos transitarem, né? Então o que falta mais é essa questão, é a atitude do ser humano. E são duas coisas fundamentais para a Paulistana melhorar o trânsito. A educação, né, que precisa de campanhas, porque tem muita gente, Getúlio, que erram por não ter o conhecimento, né? Tem muita gente que erra em Paulistana em relação ao trânsito por não ter o conhecimento. Mas tem gente que tem o conhecimento, mas não faz o que é o certo, né? E aí é onde entra a parte da fiscalização. Exatamente. Francisco Júnior, eu só gostaria aqui, Francisco Júnior, o Eduardo ou o professor pode complementar depois, a respeito do que Eduardo falou. Eu fico preocupado quando vejo alguém que não tem o conhecimento fazendo manobras erradas e muito triste quando alguém que tem o conhecimento fazendo. Como, por exemplo, pessoas que vêm, um exemplo, do bairro Alto Vistoso, ocupam a esquerda para vir em sentido ao centro, ou seja, o lado de quem vai daqui entrar para o bairro Alto Vistoso. É só um exemplo, mas que a gente vê em todas as ruas da cidade, né? Certo. Muito bom. A gente agradece aqui nossos patrocinadores. Já chegamos aqui às 13h36. Você da Rádio Engazeira, você que acompanha a gente no YouTube. Desfarme Saúde, sempre apoiando esse projeto. Max Speed Telecom também. Autoescola. Agro Rações, nosso amigo Joicione. Grande abraço, meu amigo Joicione. Enfim, todos os patrocinadores que fazem esse projeto acontecer todos os domingos há 3 anos, levando a você da Rádio Engazeira, você do YouTube, muita informação, conhecimento, histórias, enfim, mostrando para a população que a gente tem muita coisa boa aqui e ainda tem muita coisa também para ser feito para melhorar a saúde e tudo, educação, infraestrutura na nossa cidade e na nossa região. Bom, retornando aqui, falando um pouquinho agora sobre legislação de trânsito. Certo. Isso é bom a gente dar uma citada, falar um pouquinho o que é que o poder público deve fazer, qual o papel do cidadão, qual o papel a autoescola também presta nesse serviço, qual o papel a polícia militar, civil pode estar atuando. Falando um pouquinho agora sobre legislação. Bora lá, Marcelo? Pois não. Só complementando aqui o que o Eduardo falou, observa a questão da Marechal Deodoro. Eu penso que 2/3 do comércio paulistano está concentrado ali. Primeiro, tinha que conscientizar os comerciantes. Não deixar caminhões estacionar em frente do comércio. E fica aquele caos ali. Que é praticamente, exceto dia de domingo. Mas de segunda a sábado, o movimento é grande. Só focado naquela área ali. Quanto à questão de infrações de trânsito, é puro processo educativo. Certo? E só multar não adianta. Importante é a educação. Começando nas escolas, certo? Desde as séries iniciais. Nós estamos fazendo, eu sou professor também do rede municipal e estadual. Na rede estadual já ministro aula dos 2º anos, alunos Neto Santana. Convencendo o jovem de usar capacete, não beber, certo? Porque as leis estão cada vez mais severas. Aquilo que alguns anos atrás era um crime culposo, basta tomar uma para ser um crime doloso, tipificado como crime doloso. Então o procedimento é educação, começando nas escolas, junto com a autoescola, com a parte da Secretaria da Educação. O Estado já está fazendo uma parte desse processo, que a educação para o trânsito é um dever do Estado, certo? E um direito do cidadão. E nesse caso aí nós estamos trabalhando nesse sentido
E com esse trânsito, quando estiver em funcionamento, uma longa campanha de educação pelo trânsito nas cidades, conversando com os condutores, orientando, para evitar uma punição futura. Olá, Eduardo. Então, em relação à legislação do trânsito, eu acho que a cooperação da polícia militar, como por exemplo, eu tomo como exemplo a cidade de Queimada Nova, né, sobre o uso do capacete. Se você perguntar para as pessoas, ei, por que não usa capacete aqui em Paulistana? Já é uma cultura das pessoas. Muita gente não utiliza o capacete. Mas quando há a presença de fiscalização, como por exemplo a PRF, né, aí rapidão, até o trânsito desaparece de Paulistana. É. E as pessoas que ainda precisam enfrentar o trânsito colocam capacete, né? Mas quando não há a presença da fiscalização, todo mundo sem capacete. E aí eu costumo até perguntar em sala, porque eu também ministro aulas teóricas em sala, né? E aí eles dizem assim, mas professor, eu não uso porque ninguém usa. Cultura. Entendeu como é que é? Mas o que é que acontece? Quem é esse ninguém? Se você fazer a sua parte, na verdade o capacete não é porque os outros não usam que eu não vou deixar de usar, né? Que eu não vou usar. Você tem que usar para proteção individual, pessoal mesmo, né? Então não precisa nem a lei cobrar isso de você. Você precisa usar para sua própria segurança. E aí o exemplo de Queimada Nova é, lá se você entrar sem capacete, a polícia te enquadra, né? Te obriga. E aí de você se você não colocar. Então, essa iniciativa ela é interessante, né? Por parte do poder público. O poder público ele pode, sim, organizar as ruas, como está sendo feito, né? A cidade está muito bonita, está bem sinalizada. E agora falta pôr um pouquinho de ordem na casa, né? Incentivar as pessoas a colocar, insistir, na verdade, que as pessoas utilizem o capacete, já que elas não têm a consciência própria, né, de usar o capacete para sua proteção individual. E falta isso mesmo, a educação, incentivar as pessoas a como conduzir, como estacionar corretamente né, os veículos. Muito importante. E ali há um meio ali, o centro, há um complicado ali, né? Ali em meios ali próximo aos bancos, é uma coisa terrível. Se você for ali em horário de pico, dificilmente você encontra uma vaga de estacionar. E é nas esquinas, em qualquer lugar lá, você não tem esse acesso. As calçadas, muita gente, as pessoas ocupam de forma errada, e aí termina... Inclusive com motos. Com motos, né? Objetos, mercadorias, digamos assim também, e aí termina forçando até o pedestre, que ali Transitar no meio da rua. no meio da rua. Aí muitas vezes acontece o imprevisto, né? O que é o acidente. Com certeza. A pergunta que eu faço serve para qualquer um dos dois entrevistados. Nós sabemos que aqui em Paulistana já teve alguns momentos que infelizmente não foram contínuos, em que a polícia começou a fazer essa organização. Lembro bem, eu trabalhando ali no centro da cidade, que teve um período que era impossível o carro chegar ali, fazer a manobra e entrar nos Correios, porque era estacionado motos do lado do canteiro, né? E foi feita essa cobrança. Esse problema deixou de existir, ou seja, isso nos traz uma esperança que é possível, sim, a gente, dentro de algum tempo aí, ter um trânsito realmente com motoristas, condutores e pedestres mais educados. Porque, além do que Eduardo falou aí, de estacionamentos em calçadas, e aí vem a ocupação de qualquer forma de calçadas, outra coisa que eu vejo muito, hoje nós já temos várias faixas de pedestres. Aqui na BR, na avenida, em frente às escolas, todas as escolas, se eu não me engano, né, Júlio? Todas as escolas. Então, só que eu vejo ainda muita gente, tanto pedestre, quanto motoqueiro e quanto motorista, que não dá a mínima para a faixa de pedestre. Respeita, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? E isso representa uma esperança, o que eu citei, das pessoas, dentro de pouco tempo, quando a polícia estava cobrando, começar a respeitar
isso representa uma esperança que sim, é possível mudar a história do nosso trânsito? Sim, eu me lembro, pegando o gancho de Getúlio, que o Ministério Público, com o juiz, marcou uma audiência pública, que é hoje em Gazeiras, lá o Náutico em Gazeira, no qual determinou todos de capacete, andando com habilitação, e começou todo um processo muito positivo nesse setor aí, com a autorização da polícia, cobrar capacete, habilitação, e aos poucos foram relaxando. Mas cabe ao Ministério Público entrar nessa área aí, ele que é o guardião da sociedade, exigir que o capacete seja obrigatório em Paulistana. Aí a polícia age, certo? Porque já que o trânsito não está municipalizado, ele tem que ter uma autorização maior de quem guarda a sociedade, certo? E espero que retorne isso aí, esse procedimento o quanto antes. Foi muito bom esse período que ele falou. Eu estava presente nesse dia. E eu acho que isso vai voltar aqui em Paulistano, novamente. Em relação à sua pergunta, eu também presenciei esse momento. Lembro também, né, das motos, o pessoal estacionando ali no meio do canteiro. E lembro também quando aconteceu essa mudança, a retirada das motos, a obrigação das pessoas usarem o capacete. E aí nos mostra, sinaliza que é possível essa mudança. É possível. Agora, o que a gente não pode é fazer a coisa acontecer e parar. Sim. Precisa continuar, insistir, porque depois se torna hábito e as pessoas começam a praticar aquilo mesmo forçado, não querendo mais, né? Lembrando sempre que há uma cobrança depois por trás das autoridades competentes, é claro, e aí sim termina mudando mesmo sem querer. E isso é possível sim. A gente vê, por exemplo, o uso do capacete, você citando aqui. Acho que todo mundo, pelo menos de Paulistana, e creio que região, conheceu Rosendo, mecânico. Sim. E a situação de Rosendo, se ele tivesse de capacete. Só um momentinho. Aquilo ali foi uma fatalidade, porque nós temos dois tipos de capacete. O urbano, que é aquele aberto, Sim. e o andar na BR, nas rodovias estaduais, que é o fechado. E nosso amigo sempre usou capacete. Nesse dia, infelizmente, Ele não estava. não estava com capacete. Certo? A fatalidade foi um incidente, não foi um acidente, porque ele, na pressa ele esqueceu o capacete. Sempre ele teve o máximo cuidado de usar o capacete dele. Exatamente. E aí, eu cito o exemplo de Rosendo aqui, que todo mundo conhece, e é o fato de que se a população conhece, sabe o que aconteceu, então pegue como exemplo para sua vida mesmo, como vocês, os dois instrutores estão trazendo isso aqui. Pegue para você mesmo, não use por causa dos outros. Não, você vai usar aquilo ali, é para você. É para proteger a sua própria vida. Com certeza. Então não é uma coisa que, não, é porque os outros não usam, eu não uso. Aí se acontece com alguém perto de você, como é que você vai ficar? Então, vou citar aqui o exemplo do atual prefeito de Paulistana. Apesar de eu ser secretário aqui, não estou puxando a sardinha, mas Oswaldo sempre usou capacete. Quem conhece Oswaldo da época de luta de associação, como vereador e tudo mais, ele sempre usou o capacete. Eu conheço. O prefeito sempre usou. Então, ele é exemplo de que ele pode até cobrar um dia com a municipalização do trânsito, se chegar a esse ponto, e nós esperamos que chegue, né? A municipalização. Eu sou professor do Tigre e ele é da região do Tigre. Eu sempre foi participativo lá na nossa escola, sempre usou capacete, sempre presente, certo? E qualquer coisa que você precisar de uma palestra, você estava sempre presente ali para nos ajudar nessa área. Essa questão do capacete, eu, por exemplo, desde quando eu comprei moto, a primeira vez comecei sem capacete. A primeira palestra que eu vi aqui em Paulistano sobre capacete, nunca mais andei sem capacete. E conheço algumas poucas pessoas que fazem isso. Agora, professor Mário César e Eduardo, uma questão que às vezes as pessoas, vamos falar de CNH porque é importante, a gente sabe que é caro, a gente sabe, mas é importante e necessário também para quem conduz. Uma coisa que eu gostaria que os instrutores falassem é
É grande a dificuldade para as pessoas tirar a habilitação? Tem números de desistentes, de pessoas que entram lá para tirar a CNH e terminam desistindo pelo grau de dificuldade? Eu vou responder isso aqui. Eu já fui coordenador dos carentes, pelo governo do nobre senador hoje, Wellington Dias, certo? Pagava tudo. Só que chegava com CPF todo, aberto a todos. Eu colocava ali o CPF do cidadão e aparecia, mandei 23 mortos. Mas tinha vaga. Em torno das 300 carteiras foi conseguido nesse processo. A CNH custa em torno de uns 3.100 e poucos reais, que pode ser parcelado, certo? Parcelado. É muito difícil alguém desistir. Muito difícil. Pela questão de leitura, quem sabe ler e escrever... Porque faz uma triagem. A autoescola, quando recebe um candidato, numa turma, ela tem, no mínimo, 70% de obrigação de aprovar e lutar com aquele aluno. E tem também a questão do reteste, certo? Mas como nós damos excelentes aulas, eu e o Eduardo, e cobramos também que o curso é presencial e semipresencial, que em casa ele continua através do aplicativo que nós chamamos o simulado. Muito bons simulados aqui do Piauí. Aqueles que baixam o simulado e estudam sempre encontram provas fáceis, porque chegando na Ciretran, tem o dia e a hora marcado, tem um banco de prova lá, umas 20 provas. Para quem estuda só cai prova fácil, certo? Mas sempre é muito difícil alguém desistir. Ou seja, é completamente possível. Muito difícil desistir. Muito bom. Chegamos aqui às 13h50, quase acabando nosso horário na rádio, nosso amigo Getúlio. Enfim, mas vamos deixar mais uma ou duas perguntas e a gente faz as considerações finais. Pessoal, tem muita participação aqui no YouTube, pessoal deixando a mensagem, grande abraço à audiência que acompanha a gente aqui no YouTube, como Gilberto, Natalício, Damara, Marinalda, e o pessoal aqui também. Souza Coelho, enfim, todo mundo que está participando aqui nas nossas redes sociais. Pessoal, algumas ações têm sido tomadas aqui pela Prefeitura Municipal, como pintura, sinalização vertical e horizontal aqui na cidade. O que é que vocês acham que precisa ser feito além disso para ser realmente regulado de forma educativa o trânsito na cidade? A prefeitura começou ali pela questão das escolas, justamente para que quando tem uma aula, a criança, o adolescente assistir uma aula lá na escola, ela sair na porta da escola e ela já vai ver ali, que vai ter a sinalização, vai ter uma placa, vai ter uma sinalização de faixa de pedestre. Então, além disso, que é a parte educativa, o que é que precisa ser feito a mais em conjunto com todos os órgãos que participam para que seja resolvido essa questão do trânsito na nossa cidade? Tem uma pergunta sua. Nós temos nosso secretário de Educação, Franz, né? E que ele teve essa boa ideia de começar esse processo de conscientização do alunado, principalmente das crianças. A iniciativa do secretário aqui, Francisco, né? Francisco Júnior, de começar a colocar as faixas, eles vão conscientizar, certo? E nós vamos futuramente, eu acredito o prefeito Oswaldo, colocar sinalização semafórica também. Só tínhamos um sinal aqui. Foi retirado. No tempo que eu era chefe da Ciretran. Tínhamos um sinal aqui. Muitos anos retiraram esse sinal ali entre a Marechal Deodoro, o cruzamento da Marechal Deodoro e a Petronila Cavalcante. Que deve acessar a BB e ao Banco do Brasil. A sinalização. Esse processo educativo nas escolas é fundamental. Eu sei que a Secretaria de Educação, junto com as demais secretarias, vão trabalhar muito bem nas escolas e a partir daí essas crianças são multiplicadores, esses jovens de informações para os seus pais. Primeiro, conduzir, nunca beber. E sempre usar o capacete, que é o para-choque numa moto, é a cabeça do condutor, certo?
Júnior, para uma sinalização ela ser obedecida, não precisa especificamente uma cidade ser municipalizada. É preciso que as pessoas tomem consciência e respeitem a sinalização, né? A gente vê aí que vocês fizeram um ótimo trabalho em relação às passagens de pedestre ali em cada escola. As crianças, elas aprendem também vendo aquilo ali, que ali é uma passagem de pedestre, como deve passar, mas é necessário que os usuários, os condutores de veículos, eles também tenham essa consciência de obedecer à sinalização. Então não basta apenas ter a sinalização, é preciso obedecer, né? E aí tudo vai fluir de maneira mais segura no trânsito. Eu quero comentar sobre um trecho aqui em Paulistana, que infelizmente é onde mais acontece acidentes com vítimas fatais, que é aqui o trecho da BR que corta a nossa cidade, né? Verdade. A gente sabe que a grande maioria dos casos com vítima fatal acontece aqui. Por quê? Que é exatamente nesse trecho aqui dentro da cidade, que tem inclusive algumas lombadas, mas acontece esse tipo de acidentes perigosíssimos que causam vítimas fatais. A gente sabe o porquê, mas gostaria que os senhores, com a visão de instrutores, conversassem um pouquinho, quem sabe, conscientizar mais essas pessoas. Um momento, obrigado pela sua pergunta. A BR-407, ela está super movimentada, certo? E essa área urbana, os caminhoneiros nem sempre obedecem. Porque chega a hora, momento do sinal de celular, eles ligam para a firma, para a família e ficam desatentos. Nesse caso aí, já que o poder municipal não tem jurisdição sobre as BR, conscientizasse os motoqueiros aqui da cidade. Nós temos aqui uma micro rotatória, onde sempre acontece acidentes ali. Ontem mesmo o cara quase me pega. Bate em mim. Ele entrou de uma vez em direção a Jacobina. Eu freiei, eu redobro a atenção. Ele ali. vinha da avenida. Vinha da avenida, entrou de uma vez. A gente vê muito, né? Ali é um Sim. perigo. Eu quase tomei um susto. Aí só um reforço a essa pergunta. Por que que isso acontece? Aquela rotatória ali, aquela Tinha que pequena, cumprir ela ali. está correta? Não. Não, né? Na Precisa verdade, ser ali- modificada. Ali, na verdade, não poderia nem ser chamado rotatória, né? E a rotatória, ela é uma via preferencial. Então, a preferência é de quem está Na rotatória. na rotatória, né? A BR, por exemplo, é uma via preferencial. Então, a rotatória ali, ela deveria ser ligada. Todo mundo que passasse por ali deveria fazer a rotatória. E em relação a maioria dos acidentes acontece também, ela está ligada muito na questão da imprudência, a negligência, a imperícia, né? Aquele trecho ali daqui da BR, onde tem o acesso ao bairro Coab, muitas vezes acontece a maioria dos acidentes ali. Por quê? As pessoas muitas vezes não têm o conhecimento, a forma correta de entrar naquela via ali, né? Então, qual é a forma correta? Qual seria? Se você está na avenida, na BR, por exemplo, né? Você vai fazer ali a entrada sentido ao bairro Coab, ali para o bairro de Exposição, muita gente só sinaliza, outros nem sinalizam e entra direto à esquerda, né? E é o que acontece a maioria dos acidentes. Eu já presenciei um acidente ali. Uma senhora ia entrar, a outra vinha atrás, ia passar direto e ela não viu, né? Tava muito em cima. Então, o que que acontece? Para você fazer aquela entrada ali, você precisa, primeiro, utilizar o acostamento. Você utiliza a seta, sempre com antecedência, vai à sua direita, né? Para ali no acostamento, troca o sinal e aguarda a vez. Só é permitido você entrar direto ali quando a BR, se ela não existisse acostamento. Aí você poderia sinalizar à esquerda, poderia até aguardar ali na faixa central da pista e consequentemente entrar quando fosse favorável a você. Então a maioria dos acidentes ela está relacionada a isso, a negligência. As pessoas sabem, né? Deixam de fazer certas vistorias até mesmo no veículo, está mal conservado, está precisando fazer um conserto, uma revisão e deixa de fazer. A imprudência, as pessoas terminam cedendo o excesso de velocidade. Temos faixas ali, né? Placas
mostrando a velocidade Faixas permitida, contínuas, né? faixas contínuas, ultrapassagem na BR, dentro da zona urbana, é totalmente proibido. Totalmente proibido fazer ultrapassagem, né? E aí tem a questão da imperícia. Muita gente que não tem habilidade com o veículo, não está acostumado com aquele veículo. E aí as pessoas se arriscam desnecessariamente. A moto, por exemplo, a moto é um veículo de passageiro, né? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. E os passageiros, quantos comporta uma moto? Apenas um. E a gente vê paulistana 5 pessoas numa moto, né? Então é uma coisa assim meio bem complexa, digamos assim. Pessoal, sobre aquela rotatória ali, ela vai. Ser demolida. Não. Ali a solução que o engenheiro de tráfego que veio aqui na cidade foi montar um sinal lá. Ótimo. Colocar Boa um ideia. Então vai ser colocado um sinal em quatro vias ali, né? Uma para cada via. Quem vem da Lagoa, quem vem do centro, quem vem dos dois lados da BR. Então vai ser instalado um sinal ali para ver se a gente consegue solucionar aquele problema ali. Boa A ideia. outra solução seria a demolição mesmo e refazer ali. Sim, aí seria viável. Muito, eu escapei por pouco. Não estaria aqui hoje. Graças a Deus, Deus me protegeu. Freiei na hora. Exatamente. Tanto para o Eduardo como para o Mário César, eu queria deixar só a minha última pergunta aqui, que é quais as normas assim que vocês consideram as mais importantes para, por exemplo, a gente transitar aqui em Paulistana? O Eduardo já começou a trazer aqui algumas, como a faixa contínua, enfim, uma placa que mostra quantos km você tem que dirigir naquela rota, a sinalização que você tem que fazer, que no caso é encostar para o acostamento para depois passar para ali. Mas, além disso, o que vocês consideram assim para a população que está escutando a gente na rádio, quem vem do interior, quem vai transitar aqui na cidade, que seja de outra cidade, quais as normativas assim que vocês consideram mais importantes para uma cidade do porte de Paulistana? Primeiramente, eu acho que é uma fiscalização contínua. Que fiscalize, oriente, sem multar, é claro, oriente os condutores, peça para usar o capacete, período educativo, que sejam habilitados, uma moto só pode ir um passageiro, e mais, criança abaixo de 10 anos não pode andar em moto. Tem que ver 3, certo? E com essa fiscalização educativa, há de melhorar, mas tem que ser algo contínuo. Começou e parou, não adianta. Como aconteceu aqui em Paulistana, estava todo mundo andando de capacete, estacionando direitinho, falou o professor Getúlio, e de repente foi esquecendo e voltou o caos. Concordo com ele. E também a questão da sinalização, né? Ali nas esquinas, por exemplo, poderia pintar de amarelo, limitando ali 5 metros de cada esquina, né? Já indicando que o condutor ele não deve ultrapassar daquela faixa. A sinalização ela é muito importante, né? E eu insisto, a educação ela é primordial, tanto para o trânsito, porque o trânsito, na verdade, é um encontro de várias pessoas de diferente personalidade. É no trânsito que tudo acontece. Então, eu acho extremamente importante a questão da educação sobre o trânsito. Em relação à placa, deve sim colocar sempre placas indicativas, como já houve, né? Placas indicativas, algumas já foram instaladas. E também a questão das laterais, como a BR-407, na hora de você entrar ali, como eu citei o exemplo, sentido a Coab, placas também, né? Tome faixa da direita, caso você queira entrar à esquerda. Isso é importante. Mas é onde eu falo sempre, não basta somente a sinalização, é preciso educar o povo, porque tem muita gente que não tem esse conhecimento. Nessa questão de educação, uma coisa muito perigosa que eu vejo também, aí é onde eu falo, tem que educar, mas depois tem que ter a cobrança. Certo. Porque eu vejo, já aconteceu comigo, a gente parar na faixa de pedestre, para o pedestre passar, e aí alguém joga o veículo do lado e passa. Ou seja, ocasionando um risco muito grande para o pedestre que está ali no seu direito de atravessar a faixa, né?
Essa sinalização, como o Júnior falou, claro, de início, educativa, mas precisa também que depois seja impositiva, que se imponha a necessidade de respeitar as faixas? Olha, Com eu já certeza. passei um processo de alto risco ali. Eu paro na faixa de pedestre, eu tenho que olhar pelo retrovisor, para deixar a pessoa passar tranquilamente. Porque de repente quem vem me seguindo não quer parar. Exato. Por pouco não atropelou a mulher. Eu ia ser um dos responsáveis, porque eu parei para passar, mas quem vinha me seguindo não quis parar. Tirou um fino na mulher que escapou por pouco. Então tem que ter esse cuidado quando parar na faixa, olhar pelo retrovisor, se não vê algum desequilibrado em alta Que é velocidade. melhor não parar, no caso. Não, Até quem vem atrás, ele tem que ter um espaçamento e acompanhar a moto, o veículo. Eu não sei quantos metros são exatamente, acho que é 3 ou 5 metros, mas depende da velocidade. exatamente, dependendo da velocidade. Então, a própria conscientização dessas normas é importante. Ele saber, não, eu não Certeza. posso andar colado em alguém aqui, não, atrás, na traseira, porque se a pessoa frear, ela já bate. E o Tem que motorista, respeitar. o condutor, ele também precisa ser previsível. Ele tem que se precaver, né? Se eu sei que lá na frente tem uma passagem de pedestre, eu já preciso E ter reduzir. essa atenção, reduzir para não chegar em cima e brecar, né? Aí dá licença. Aí quem vem atrás não tá esperando. Certeza. Júnior, faço minha colocação para você fazer a finalização. Eu gostaria que na mensagem final dos senhores, instrutores, professores, assim como o Eduardo falou, Queimada Nova, o pessoal respeita o uso do capacete. Lagoa do Barro, a 20 quilômetros de Queimada Nova, também tem o respeito ao uso de capacete. Isso não é de agora. Lagoa do Barro, eu já estive lá trabalhando há 3 anos, já era assim. Hoje, agora há poucos dias, fui novamente da mesma forma. Por que não Paulistana também, né? Então eu gostaria que nas colocações finais tivesse essa mensagem dos senhores sobre essa conscientização. Outra coisa, o professor Mário César Júnior trouxe aí números de acidentes ocorridos no Brasil. Se eu não me engano, 2022 o Piauí foi líder, Infelizmente. né? Quer dizer, péssimo para nós, mas se eu não me engano o Piauí foi líder, né? Nesse ranking nada desejável. Então, que mensagem a gente que está agora com uma paulistana, eu inclusive já escuto de jovens, de crianças, Paulistana agora está começando a parecer uma cidade grande. Mas para isso a gente precisa também ter a visão que cada um cidadão, cada um motorista, cada um motoqueiro tem que se conscientizar e fazer a sua parte, cumprir com sua obrigação. Eu gostaria que nas palavras finais também os senhores fizessem suas colocações a respeito disso. Deixo com o Júnior? Pode passar já. Pois não. Fica à Obrigado. vontade. Eu tenho que agradecer durante muitos anos, trabalhando no trânsito, a atuação já bem visível do prefeito Oswaldo. Começando a limpeza da cidade, a marcação das vias, e isso faz com que a população vai despertando, certo? E percebo já um aumento bem suave do uso do capacete aqui em Paulistana, com a polícia já dando uma boa orientação, já essa cobrança, e de tal forma que daqui até o final do ano eu acredito que todo mundo está usando capacete aqui, certo? Que tem que ser uma campanha educativa, um trabalho bem feito, e vira um hábito saudável, certo? E que todos saem ganhando, principalmente na parte que toda pancada em moto vai atingir a cabeça. E aqui nós só temos como recorrer para Picos ou Teresina. E se tiver vaga na UTI, é uma sorte enorme. Os que conseguem ir, né? Vão conseguir ir. Exatamente. E é um ponto muito importante, você estava falando de dados, né? Em Paulistana, o hospital regional, o campeão de atendimentos de causas de enfermidades tem a ver com trânsito. Só um dados aqui, pessoal. Seguinte. Faixa etária de 16 a 29 anos. Homens, 80% são homens. As motos equivalem a 27% da frota nacional, que está respondendo por 56% dos acidentes. Certo? A redução desse cuidado com as motos
é fundamental para baixar o índice de acidentes aqui no Brasil, principalmente aqui na nossa região. Exatamente. No Piauí, os acidentes de trânsito matam mais do que homicídio. O capacete, ele tem a chance 70%. O uso do capacete reduz em até 70% as chances de traumatismo craniano. E 40% a chance de morte, o uso do capacete. Mas não basta apenas usar o capacete, é preciso tomar também certas atitudes, certos cuidados enquanto ao uso do capacete. O capacete ele tem que ter o tamanho adequado para o condutor, para o usuário. Ele deve ser também abotoado, né? Tem que estar afivelado, bem afivelado. Folga máxima de um dedo midinho. Não basta você somente colocar o capacete e aí numa pancada súbita, antes mesmo de você ir ao chão, o capacete vai primeiro, né? E Eduardo, aí? me permita só, eu costumo fazer colocações nas campanhas que a gente faz nos programas de rádio, e quem coloca o capacete sem abotoar está enganando a si próprio, Exatamente. né? Queria só complementar aí. É o seguinte, na sala de aula eu falo, capacete é fundamental. Salva a vida até a velocidade máxima da moto, permite 100 km. A partir de 100 km por hora, se houver um acidente, quem vai socorrer a Campo Francisco é a Vida Nova, que o corpo não suporta. Partiu de 100 km por hora numa moto, num acidente, o corpo não suporta. Até abaixo de 100, o capacete salva, mas acima de 100 km é fatal. Não muito. E aí, terminando a minha fala, o capacete ele tem diversos modelos. E aí, o modelo ideal, o tipo de capacete ideal é aquele totalmente fechado. O capacete também tem validade, tá? O ideal é que você troca, recomendado pelo fabricante, 3, 5 anos. E também deve ser sempre com viseira clara, transparente. Existe capacete que as pessoas colocam aquelas películas escuras. É permitido? Não. É proibido por lei. Agora, os capacetes que vêm de fábrica com viseira escura, esse é permitido apenas para uso diurno. Já noturno, não pode. Usuários de óculos utilizam um capacete, mas não baixa a viseira. Pode? Não pode. Tem que ser viseira baixa também. Em relação à infração sobre o uso do capacete, sem o capacete é infração gravíssima. Pontuação de 7 pontos na carteira. E colocar o capacete, abotoar, mas não baixar a viseira, infração média. Né? Então, o uso do capacete ele é importantíssimo. Importantíssimo. Capacete ele tem que estar aprovado pelo Inmetro. Ele tem que ter o selinho lá, tem que ter as faixas refletivas, tem que estar no padrão. E assim tem uma segurança de pilotagem defensiva. Bom, a gente agradece a participação da autoescola aqui, representada pelo instrutor Eduardo, representada pelo instrutor e professor aqui, Mário César, em nome de toda a equipe aqui do podcast, participação de vocês. Agradece também a participação aqui do nosso amigo Getúlio Luiz, que veio para esse bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho de trânsito na nossa cidade. E aí queríamos deixar agora um momento aberto aqui para vocês colocarem as considerações finais de vocês. Primeiro, foi uma honra participar desse podcast aqui com o secretário Francisco Júnior e com o professor Getúlio, que também é professor, né? Essa satisfação é porque é o momento de nós começarmos uma campanha, certo? De conscientização de um trânsito mais humanizado, um trânsito que tem equilíbrio, principalmente usando capacete, final de semana não beber, que eu sempre bato nessa tecla com os jovens, não é fácil. Tem uma grande festa aí, um momento desse, que esses jovens estejam tomando só Coca-Cola e Fanta. Se beber, não pilota, existe uma lei seca, que é 0 de álcool. Álcool é só no tanque da moto, certo? Se não beber, já diminui muito a questão de acidentes. Vão para a festa, nessa região, depois aí das 4 horas da madrugada voltam, já meio tomou umas e outras, em alta velocidade, e é fatal isso aí. Se beber, não pilote.
certo? E se pilotar, não beba e use capacete. Isso aí salva a vida. Se for beber, mesmo com capacete, não dá resultado. E é multa gravíssima, retira-se a carteira, porque nós temos o bafômetro, não precisa mais nem soprar, só se aproximar dele, certo? E sempre, todo acidente com vítimas fatais, se o condutor bebeu, já passa a ser um crime doloso. Obrigado a todos, aos presentes da Rádio Engazeira que estão ouvindo esse podcast. Muito obrigado ao secretário Francisco, ao professor Getúlio e os demais. Eu quero agradecer também o convite. É muito bom estar aqui presente, compartilhando esses conhecimentos e deixar claro para a população: o trânsito ele é vida, né? E o trânsito não é só responsabilidade do poder público, não é só responsabilidade de empresas privadas que trabalham direcionado para o trânsito. É responsabilidade de todos os usuários que fazem uso do trânsito. Cada um tem a sua, né, a sua responsabilidade. A gente agradece a participação de todos que participaram aqui, trazendo muito conhecimento em relação ao trânsito. Nos próximos meses aí, vamos estar trazendo mais pessoas para falar sobre isso aqui também no podcast. Renato vai ser o coordenador de trânsito da cidade de Paulistana, já foi efetivado, graças a Deus conseguiu se recuperar do problema que ele teve em Teresina e já está na cidade. Creio que daqui para o final do mês ele deve estar já atuando nessa pasta, que ele que vai coordenar essa parte aí do trânsito. E aguardo que mais para frente a gente vai estar trazendo mais pessoas para estar trazendo mais informação sobre isso, para a gente estar, enfim, entrando realmente numa campanha educativa aqui também no podcast, no programa Cidadania Ativa, na Voz do Campo, que é apresentado por nosso amigo Roberto Arraes, nos diversos meios de comunicação que são importantes, não só esses aqui, mas os blogs também, para estar levando conhecimento e mostrando para a população como é que a gente pode melhorar essa questão do trânsito e, consequentemente, como o instrutor Eduardo trouxe aqui, a vida da população. Então, a gente agradece a vocês dois aqui pela apresentação e até o próximo domingo.